Conselho relativamente à obra de Miguel Proença, à forma de gerir. Dois modos de olhar o mandato que o PSD transformou em pura guerrilha política. Já se viu nas reportagens, as sondagens confirmam que a luta eleitoral vai mesmo ser renhida em Leiria. Neste momento, o PSD tem apenas 2 pontos de avanço sobre o candidato socialista, mas a sondagem SIC Visão revela ainda 10% de eleitores indecisos. O PSD está em condições de manter o poder em Leiria. A candidata Isabel Damasceno recolhe 35% das intenções de voto, mas o socialista Raul Castro persegue-a de perto a apenas 2 pontos de distância. O PP chega aos 9% e Lemos Proença, o atual presidente da Câmara, que passou do PSD para o PPM, fica pelos 7%. A CDU tem uma votação inexpressiva, mas os indecisos podem ter muita expressão no resultado final. Os votos noutros partidos, brancos ou nulos, somam 5%. Curiosamente, quando se pergunta quem vai ganhar, os eleitores de Leiria acreditam mais numa vitória de Raul Castro do que em Isabel Damasceno. Mas 40% dos eleitores preferem não arriscar qualquer previsão. A candidatura de Lemos Proença pelo PPM não parece ter sido muito bem recebida em Leiria. 61% dos eleitores acham mal que o atual presidente corra pelos monárquicos, mas 19% concordam com a candidatura. 20% não têm qualquer opinião. Esta sondagem foi feita através de 796 entrevistas telefónicas entre 6 e 10 de novembro. Ou seja, o candidato que baralha estas eleições, de alguma forma, é Lemos Proença, eleito pelo PSD. Entrou este ano em ruptura com o partido. Lemos Proença não gostou de ser afastado e apresenta-se, então, pelo PPM. O que significa, Reinaldo Serrano, boa noite antes de mais, que tens ao teu lado um homem com uma súbita costela monárquica. Que aparentemente, de acordo com a sondagem da SIC, não vai dar para manter no trono. Sobre esta sondagem vamos já falar. Sr. Presidente, muito boa noite. Não é exatamente uma sondagem muito simpática, 7% da votação. Bem, eu, em primeiro lugar, sobre sondagens da SIC, tenho que dizer que tenho uma má experiência. Há 4 anos, o telejornal da SIC, quando anunciou os resultados das autárquicas, às 19 horas, anunciou que eu tinha perdido as eleições para o Partido Socialista. No entanto, verificou-se que eu ganhei e com uma grande margem. Por outro lado, as sondagens têm o seu valor e aquilo que representam. Eu tenho, por exemplo, uma sondagem que mandei fazer a uma empresa de especialidade e com uma sondagem rigorosíssima, em que foi por inquéritos de meia hora cada pessoa, num universo superior àquele que foi ali anunciado. Que resultados é que dá essa sondagem? Essa sondagem, por exemplo, eu posso lhe dizer... Em termos de intenções de voto, naturalmente, quais são as diferenças? Em termos de intenções de voto, deixa-me aqui ver, dava... Agora, deixa-me aqui encontrar... Dava Fernando de Encarnação 7,6%, Sérgio Silva 2,4%. Sérgio Silva da CDU, Fernando de Encarnação do PP, vamos dizer os partidos. Lemos Proença 19,5%, Isabel Damasceno 30,8% e Raul Castro 39%. De qualquer forma, não é um score muito positivo para quem esteve na Câmara durante 15 anos. Está bem, mas repare, foi numa situação em que eu não era candidato. Eu ainda, nesta altura, foi há cerca de 3 semanas, não estava ainda anunciada a minha candidatura, nada tinha feito relativamente à candidatura, inclusivamente eu estava, portanto, afastado, e, por outro lado, também o PPM, que é o partido com o qual me identifico e que nos honrou aceitando-nos para nos candidatarmos, também é um partido que não era muito conhecido em Leiria. Bem conhecido, era o Partido Social Democrata. Eu vou só perguntar uma coisa. Na conversa que nós tivemos há 2 dias, disse uma frase que eu achei interessante, que era puseram-me no zero, portanto tudo o que vier agora é ganho. Este puseram-me no zero é diretamente dirigido ao Partido Social Democrata. Eu perguntava-lhe se às cúpulas do partido também e se ao professor Marcelo Rebelo de Sousa sente-se traído neste processo. Ora bem, eu penso que, e eu expliquei isso na altura, e foi pena até não terem transmitido, que o partido, não há dúvida nenhuma, que não me tratou como devia ser. E, inclusivamente, imputaram-me situações e acusações que não me pertencem. De facto, eu tive o máximo de lealdade que procurei manter com os dirigentes. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e respeitadora. Responsabilidade dos dirigentes nessa questão? Quer dizer, a responsabilidade, no fundo, acaba por vezes por ser dividida por toda a gente, por incompreensões, por mal-entendidos e, sobretudo, porque há sempre gente ansiosa pelo poder. Acusam-me a mim, por exemplo, que eu quero o poder pelo poder. Ora, nada. Eu fui sempre convidado para ser candidato. Eu nunca me ofereci para ser candidato. Eu fui convidado inicialmente pelo CDS, depois fui convidado pelo PSD e agora,
que fomos reduzidos, como disse, tudo a zero, e não tínhamos oportunidade quando eu digo não tínhamos, é que eu também represento outros vereadores. E também represento, inclusivamente, o Dr. Fernando Lopes, que era vereador do PP, em que temos obras, temos projetos, temos obra feita que não nos envergonha absolutamente nada e que podemos demonstrar cabalmente e que vamos demonstrar. Sim, senhor, isso é uma boa deixa, porque nós acabamos por aqui, competirá naturalmente aos eleitores de Leiria averiguar do bom desempenho, do mau desempenho ou do desempenho, assim, deste homem, Afonso Lemos Proença, que durante muitos anos serviu o CDS na altura, depois o PSD, que agora optou pelo Partido Popular Monárquico para tentar revitalizar o seu mandato quando os problemas com o PSD o afastaram formalmente desta corrida eleitoral pelos social-democratas, naturalmente. Uma das muitas curiosidades de Leiria. Rodrigues Carvalho, boa noite. Boa noite, Reinaldo, e ficamos também mais uma vez a saber que a melhor sondagem é sempre aquela que nos dá mais votos. Amanhã seguimos outra vez as autárquicas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade a condenação do Iraque pelo impedimento do trabalho da Comissão de Desarmamento. Os 15 membros disseram também sim à proposta que determina a proibição de responsáveis iraquianos viajarem livremente para fora do país. Ao mesmo tempo que acrescenta que novas e mais duras sanções poderão ser tomadas se Bagdade não acatar esta decisão. Do Iraque ainda não chegou nenhuma resposta oficial, mas alguns dirigentes iraquianos dizem que a expulsão dos inspectores norte-americanos deverá ser feita até ao final da semana. Não houve dúvidas na altura de votar. Contrariando as divisões das últimas semanas, o Conselho de Segurança votou por unanimidade a condenação do Iraque. Para as Nações Unidas, Bagdá violou as decisões da ONU ao impedir sistematicamente a entrada dos inspectores da Comissão de Desarmamento em instalações militares iraquianas. Hoje mesmo, perante a decisão do Conselho de Segurança, o Iraque não desistiu e continua a desafiar a comunidade internacional. Okay, but why you cancelled this inspection? There was one team which couldn't enter into a site because of the American member, and that's okay. not possible. So you cancelled all your Yeah. visits today? Okay, Hello. thank See you. again. Se não entram os norte-americanos, não entra mais ninguém. Uma decisão tomada por todos os inspectores destacados para o Iraque. As sanções agora aprovadas pelo Conselho de Segurança proíbem as viagens de alguns responsáveis iraquianos ao estrangeiro e avançam também com outras medidas não especificadas se o Iraque não cumprir esta decisão. O presidente iraquiano já fez saber que não teme esta ameaça e persiste em expulsar os inspectores norte-americanos. Ao mesmo tempo, são organizadas manifestações contra os Estados Unidos e cada vez mais famílias são levadas para o Palácio Presidencial para servirem como escudos humanos contra eventuais ataques. I come here to show America that we don't afraid from death because the death in the hand of the God. O exército iraquiano também não perdeu tempo e começou a chamar já voluntários. Os treinos consistem numa violenta preparação física e psicológica. E para assustar ainda mais o inimigo, foi mesmo apresentada perante as câmaras de televisão uma dura prova de sobrevivência. Os militares são obrigados a matar, esfolar e comer um cão. Uma forma de mostrarem o que estão dispostos a fazer aos seus mais terríveis inimigos. Aí está mais uma ronda anunciada. Jonas Savimbi e José Eduardo dos Santos deverão encontrar-se em Luanda no final do mês. Ontem houve um contacto telefónico entre os dois grandes protagonistas angolanos, onde terá havido um acordo para a realização do encontro. Há mais de um ano que Eduardo dos Santos e Savimbi não estão frente a frente. A última vez que isso aconteceu foi em março de 96, no Gabão, pouco antes da formação do Governo de Unidade Nacional. O presidente angolano tem insistido na necessidade de realizar o frente a frente em Luanda. O líder da UNITA tem alegado questões de segurança, como se sabe, para não se deslocar à capital. Agora, é a própria Presidência da República Angolana a revelar a realização do encontro. O face-a-face entre os dois protagonistas poderá ser decisivo para o avanço do processo de paz e para a instalação da direção da UNITA em Luanda. O Supremo Tribunal Brasileiro negou hoje a extradição de Ronald Biggs, o célebre cabecilha do gangue que assaltou um comboio do Correio Britânico há mais de 30 anos e que foi objeto de uma grande reportagem da SIC. Um roubo de 50 milhões de libras que a coroa britânica não esqueceu. Hoje, o Supremo Tribunal Brasileiro determinou que, apesar de existir um acordo de extradição entre os dois países, Biggs vai ficar no Brasil.
A lei brasileira determina que um crime não julgado prescreve após 20 anos. Assim, e sem outra possibilidade de recurso, a Grã-Bretanha vê-se agora obrigada a aceitar o veredito da mais alta instância judicial brasileira e esquecer um dos seus criminosos mais procurados. Artur Jorge de partida para o futebol espanhol. Hoje à noite, o ex-selecionador nacional já assiste ao jogo da sua nova equipa. Regresso para lhe dizer que Artur Jorge já é treinador do Tenerife. O acordo foi assinado ontem, é válido por uma época e meia. O adjunto escolhido foi Raul Águas e o ex-selecionador nacional abalou já esta manhã para as Canárias. O interesse do Tenerife em Artur Jorge já era antigo. Desta vez, o treinador tinha todas as razões para não recusar o convite. Em Portugal, as portas estão fechadas e o futebol espanhol sempre o interessou. Nesta altura, penso que é importante para mim sair e trabalhar lá fora, voltar um bocadinho àquilo que eu fiz quando fui para Paris. Terem chamado por mim, penso que é positivo e, evidentemente, eu aceito esse desafio e eu espero que as coisas corram bem. Até agora, o Tenerife tem sido uma decepção. Em 10 encontros, perdeu 5 e só conseguiu 2 vitórias. Os 11 pontos conquistados deixam a equipa no meio da tabela. A direção quer muito mais. Nesta altura estou convencido que é um pouco o que as pessoas querem, não é? Nós chegamos lá, tentamos fazer o melhor possível e vamos embora, vamos transformar esta equipa numa equipa melhor, uma equipa mais forte e que tenha também boas possibilidades europeias. Acho que é um pouco isto. Artur Jorge quer dar a volta à crise de resultados e conta com a ajuda de Raul Águas como treinador adjunto, uma dupla que volta a trabalhar depois da passagem pela seleção. O contrato com o Tenerife é válido por 1 ano e meio. Artur Jorge recebe 15 mil contos por mês. O Sporting escolhe na sexta-feira o nome do novo treinador. Numa reunião decisiva, o Conselho Leonino vai analisar os vários nomes sondados por Simões de Almeida. Bobby Robson é a hipótese mais forte, mas existem ainda outras alternativas no mercado europeu. O Sporting e o treinador inglês divergem apenas na questão das verbas, o que não será dizer pouco. O Sporting não tem capacidade para aceitar as condições que Robson tem no Barcelona. A única solução para um acordo está na possibilidade do treinador aceitar uma proposta inferior. Mas Robson terá pedido cerca de 20 mil contos por mês, uma verba que os Leões consideram elevada e que se compreende porquê. No caso de Robson voltar ao Alvalade, Manuel Fernandes, que foi despedido do Vitória de Setúbal, seria uma hipótese para o lugar de adjunto, sendo certo, isso sim, que José Mourinho, esse já não virá com Robson. Ninguém duvida de que o Rio Ave é a equipa sensação do campeonato. Já vamos em 9 jornadas. A equipa de Vila do Conde mantém-se firme no segundo lugar, a 2 pontos do líder Futebol Clube do Porto. É proeza que não faz mudar o discurso do treinador Carlos Brito, que continua a dizer que o único objetivo é a manutenção na primeira divisão. A frieza dos números não engana. Em 9 jogos, o Rio Ave conquistou 6 vitórias. Uma delas precipitou até a crise do Benfica. O milagre de Vila do Conde alia boas exibições a resultados. Eu acho que os resultados estão saindo naturalmente, sem nenhum desespero. E o segundo colocado está sendo uma consequência de um trabalho, que é o mais importante. Não está deixando o grupo nem um pouco mais apreensivo, nem com mais aspirações do que é o normal, que é a manutenção da equipe na primeira divisão. Mas qual é que pensa que será o segredo do sucesso? Humildade, nada mais. Carlos Brito, o homem que salvou a equipa de uma despromoção quase certa, não se cansa de elogiar os jogadores e continua a dizer que o objetivo é a manutenção. Não podemos, muito sinceramente, isto não é hipocrisia, mas não podemos embandeirar em arco com o segundo lugar que temos. Sabemos que se calhar mais tarde ou mais cedo, porventura outras equipas vão nos ultrapassar. Por isso é que não podemos deixar-nos iludir com este segundo lugar, embora... como lhe disse anteriormente, é com inteiro mérito e justiça que o Rio Ave encontra-se neste lugar. Com um plantel sem estrelas, mas com jogadores que mostram no campo o que valem, em Vila do Conde vive-se uma euforia controlada e nem os filhos da terra perdem a cabeça com o bom momento da equipa. Claro que se tivermos hipótese para ir mais além do que é o esperado, claro que a gente não vai deitar para fora. Eu acho que a gente vai tentar agarrar essa oportunidade, mas neste momento ainda estamos na 9ª jornada e temos que ter os pés bem assentes na terra. Com os pés assentes na terra e os olhos postos na luz, os vilacondenses preparam-se para mais um embate com o renascido Benfica, desta vez para a Taça de Portugal. Fica a promessa de um bom espetáculo e talvez, quem sabe,
de uma surpresa na luz. A nova temporada do Ballet Gulbenkian arranca hoje. Do programa constam 4 novos bailados assinados por 3 coreógrafos. Se dançassem ao ar livre, seria uma serenata à chuva. Amanhã de quinta-feira, igual a tantas outras, a chuva vai castigar sobretudo Trás-os-Montes e o litoral centro. Da tarde, prevê-se que o mau tempo possa também transferir-se para a região do Grande Porto. Na Madeira não há previsão de chuva, o céu estará quase sempre encoberto. Mesmo panorama para os Açores, à exceção das ilhas do Grupo Ocidental. Será, pois, um dia típico de outono, já sem perigo de temporais, mas chuvoso quanto baste. No norte e centro do país, as temperaturas sobem ligeiramente. Radiosa, espero eu. Alberta Marques Fernandes apresenta o último jornal e eu volto amanhã às 20. Boa noite. A Companhia de Dança de Lisboa apresenta O Cabo da Boa Esperança, dedicado a Carlos Paredes. Música de Madre Deus, Rodrigo Leão e Carlos Paredes. As receitas deste espetáculo revertem a favor de um fundo para auxílio dos desalojados da população açoriana da Ribeira Quente. Coliseu de Lisboa, 19 de novembro, 22 horas. Abra bem os olhos.